Eu acho que você pode concordar comigo quando eu digo que o som é a principal matéria-prima da música. Há até quem diga que música é a arte dos sons. E só isso já justificaria dizer que quanto melhor você compreender o som, o fenômeno sonoro, melhor você irá compreender música. Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e vamos começar a nossa aula de hoje com uma perguntinha. O que é som? Você saberia dizer? Já precisou explicar isso para alguém? Pois é, de uma maneira mais genérica, mais rápida, resumida, a gente poderia dizer que som é tudo aquilo que nós podemos ouvir, tudo aquilo que um ouvido saudável é capaz de ouvir e de escutar. Mas é interessante que a gente se aprofunde um pouquinho mais nisso para que isso realmente colabore com os nossos estudos musicais. Então, o que a gente precisa para entender o fenômeno sonoro? Primeiro, de uma fonte sonora ou um objeto sonoro. Neste caso aqui, eu escolhi para o nosso exemplo uma corda esticada. Imagina esta corda como uma corda de violão, de guitarra, de algum instrumento musical. Mas poderia ser qualquer outro objeto sonoro. Um pedaço de madeira, um pedaço de metal, não precisaria ser necessariamente um instrumento musical, por exemplo. Não, qualquer coisa capaz de produzir som é uma fonte sonora, um objeto sonoro. E como é que se dá a produção do som? Bom, esse objeto sonoro, ao ser estimulado, por exemplo, aqui esta corda, ela irá vibrar. Esta vibração, que nada mais é do que esse movimento de vai e vem, vai gerar então um som. Neste caso desta corda, imagine que o som é este aqui que você vai ouvir agora. Agora, o que a gente precisa entender é, tá, mas como é que esse som chega aos meus ouvidos para que eu possa percebê-lo como um som? E é isso que a gente vai ver agora. Acontece o seguinte: ao estimularmos a corda e ouvirmos esse som, essa vibração da corda ou de qualquer objeto sonoro gera também um deslocamento no ar. E esse deslocamento que acontece no ar, por causa desse movimento rápido de vai e vem, né, de vibração, é transmitido aos nossos ouvidos em forma de ondas, que nós conhecemos como ondas sonoras. E são essas ondas sonoras, ou seja, o resultado desse deslocamento do ar por conta dessa vibração, que nós entendemos como som. Porque quando essa onda sonora chega aos nossos ouvidos, ao nosso aparelho auditivo, essas ondas sonoras passam por um processamento do qual não vale muito a pena falar aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas esse processamento no final vai fazer com que o nosso cérebro entenda que aquilo é um som. E mais do que isso, o nosso cérebro, através e por meio também do nosso aparelho auditivo, é capaz de perceber a quantidade de vibrações que estão ocorrendo dentro de um espaço de tempo. Inclusive, isso tem um nome. A quantidade de vibrações realizadas por esse objeto sonoro dentro de um espaço de tempo é chamado de frequência. E nós podemos medir isso de que forma? Através dos hertz, que talvez você já tenha ouvido falar. Então, hertz é a unidade de medida para frequência, ou seja, ele indica quantas vibrações por segundo ocorreram para gerar aquele som. E funciona da seguinte forma: quando você tem 1 hertz, significa que o objeto sonoro vibrou apenas uma vez por segundo. Se for um som de 60 Hz, 60 vibrações por segundo. Se forem 1000 vibrações por segundo, a gente diz que é 1000 Hz ou 1 kHz. Caso ocorram 50.000 vibrações por segundo, podemos dizer 50.000 Hz ou 50 kHz, tá? Isso quando nos referimos a 1000, usamos aqui quilo, né? Mas se fosse milhões, poderiam ser megahertz e assim por diante. O limite de som, de frequência que o nosso ouvido, que o ouvido humano é capaz de perceber, é de 20 Hz a 20.000 Hz, ou 20 kHz.
não significa que todo ser humano ouve muito bem frequências de 20 Hz a 20 kHz, tá? Na verdade, se você fizer um teste, e aqui no YouTube tem vários vídeos para você fazer esse teste, você vai perceber que provavelmente você não consegue ouvir um som na faixa ali dos 20 Hz e talvez não consiga também sons muito próximos ali a 20.000 Hz, tá? Isso porque, dependendo da idade e de outros fatores, ocorre aí uma redução da nossa capacidade auditiva, ok? Mas o mais importante aqui para essa aula é você entender que todo o som que você ouvir é uma frequência, possui uma ou mais frequências ali, tá? Vibrações, e essas vibrações podem ser medidas. Quanto maior for a frequência, quanto maior for a quantidade de hertz, mais agudo é esse som. E quanto menor for a frequência, quanto menor for a quantidade de hertz, mais grave será o som. Então, a gente pode dizer que instrumentos musicais mais graves, como um contrabaixo, por exemplo, possuem frequências menores do que um instrumento mais agudo, como uma flauta ou um violino, que nesse caso trabalham com frequências mais altas, ok? Muito bem. Pensando nisso, aquele som que nós ouvimos da corda vibrando, que chegou aqui aos nossos ouvidos, vamos ouvir mais uma vez? Esse som possui exatos 110 Hz, ou seja, estamos ouvindo uma frequência de 110 Hz, certo? É assim que o som funciona, tá? Uma fonte sonora que vibra ao ser estimulada, essa vibração faz com que ocorra um deslocamento no ar, esse deslocamento chega aos nossos ouvidos em forma de ondas sonoras, passa por um processamento e o nosso cérebro interpreta esse som a partir de vários parâmetros que esse som possui, tá? E a gente, por fim, reconhece como som. Esses parâmetros dos quais eu falei envolvem a frequência, como eu falei agora, por exemplo, esse som que a gente ouviu de 110 Hz, mas também envolve outros parâmetros que são as propriedades do som. Todo som possui pelo menos 4 grandes propriedades que são altura, intensidade, duração e timbre. E é aqui que a parte musical se intensifica ainda mais, porque qualquer coisa que você for estudar em música se relaciona de alguma forma com alguma ou mais de uma até dessas propriedades, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre essas propriedades e sobre as correlações entre assuntos teóricos, musicais e essas propriedades na nossa próxima aula. Eu agradeço se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, o seu comentário, enfim, dá uma força para que a gente possa continuar com este trabalho. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.